Boa noite, queridos internautas. Estamos aqui para mais uma doutrinária de sexta-feira promovida pela SEAC. Como de costume, convidamos a todos para nossas outras atividades. Nas terças-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 17h15, no modo presencial. Temos também, nas terças-feiras, às 18h45, preces e radiações, no modo presencial e online. Aos domingos, às 10h, nós temos, então, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no modo online e presencial. E atenção, crianças e jovens, estamos esperando, os evangelizadores estão esperando vocês para que venham compor o lindo jardim que é a nossa evangelização. É agora, no próximo domingo, às 9h30. Também queremos convidá-los, iniciamos as inscrições do Evangelho de acolhimento, que acontece na segunda-feira, às 19h15, e às terças-feiras, às 14h30. Basta chegar lá na nossa casa e fazer a inscrição e já fica ali para assistir, fazer parte desse maravilhoso Evangelho do Acolhimento. Então, como vimos falando, no mês de abril, comemoram-se duas publicações, duas obras importantes, duas publicações de obras importantes da codificação espírita. 18 de abril, foi ontem, 167 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, e passou a ser no nosso calendário nacional o Dia do Espiritismo, 18 de abril. Também sabemos que a terceira parte de O Livro dos Espíritos deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que também está de aniversário este mês, 160 anos. Então, queridos irmãos, como temos feito, estamos fazendo uma leitura de algumas partes da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje, então, nós vamos ver aqui um trechinho do capítulo 2 dessa introdução, que tem por título A Autoridade da Doutrina Espírita. Então, e o subtítulo, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então, Allan Kardec diz o seguinte: se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhes garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quanto muito ele poderia convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca conseguiria chegar a congregar todo mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora,
queime-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela mesma razão de não estar na terra, de surgir em todos os lugares, e de poderem todos desensentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge, aos quais ninguém pode atingir. Então, queridos irmãos, vamos então unir os nossos pensamentos num único pensamento, buscando aquilo que temos dentro de nós de melhor, para que todos unidos contribuamos nesse grande campo magnético que se forma neste momento, por onde transitam forças espirituais poderosíssimas. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva nesse momento, pacificando-nos, fortalecendo nossa vontade de servir com a clara inspiração dos benfeitores queridos. Iniciamos o trabalho desta noite. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Então, queridos irmãos, dando continuidade ao tema, a educação do espírito imortal, hoje nós temos aqui a nossa Patrícia Barros, ela é trabalhadora da nossa casa, e ela vai desenvolver o tema Educação para um Novo Mundo. Contigo, Patrícia. Então, uma boa noite a todos, queridos amigos da Sociedade Espírita Allan Kardec. Nós, como falou Ione, vamos dar continuidade a este ciclo de palestras envolvendo uma espécie de homenagem pela passagem dos 167 anos da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, assim como a passagem dos 160 anos da primeira publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. E a nossa proposta na noite de hoje é falarmos a respeito da educação para um novo mundo. Um probleminha técnico aqui, só um minutinho. Aqui. Então, a nossa proposta para a noite de hoje, ela vai partir de palavras que nos foram deixadas por Jesus durante os momentos em que ele conviveu conosco, durante os momentos em que ele passou pelo nosso planeta. E essa recomendação que nós escolhemos para dar início ao trabalho, ela se encontra mais de uma vez entre os escritos dos evangelistas, e nós pensamos esse trecho específico do Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 11, naquele momento em que a mulher adúltera é apresentada para Jesus, e ele então, aquele momento que nós conhecemos, que ele diz, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, saem os mais velhos primeiro, depois vão sendo os mais jovens, por fim saem todos. Ela se aproxima dele e ele pergunta, mulher, ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor, ninguém me condenou. E ele diz, eu também não te condeno, vai-te e não peques mais. Então, nosso foco é nessa recomendação, vai-te e não peques mais. E a nossa proposta é que, ao término do nosso trabalho, nós sejamos capazes de associar essa recomendação de Jesus à questão da educação para um novo mundo. O que isso tem a ver, como que se relaciona com essa proposta de educação para um novo mundo? A questão da educação, ela é uma questão bastante ampla. Se nós formos pesquisar o conceito dessa palavra no dicionário de língua portuguesa, nós vamos encontrar em alguns dicionários 7 formas de explicar esse conceito. Nós vamos encontrar em alguns 8, em alguns 11 significados para essa palavra.
cada um desses significados apresentando um enfoque diferenciado para esse conceito. Se nós formos nos apegar às ciências, nós também vamos encontrar diferentes teorias tentando dar conta desse conceito. Tanto que nós temos filosofia da educação, nós temos sociologia da educação, nós temos psicologia da educação, então existem inúmeras teorias da educação. Existe o senso geral a respeito, o senso comum, perdão, a respeito do que seja a educação. Mas nós escolhemos, para nortear o nosso trabalho, um conceito de dentro da doutrina espírita. Um conceito que nos foi oferecido pela benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Estudos Espíritas, no capítulo 22, que é um capítulo que tem por título Educação. Então, ela vai nos dizer que a educação é base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Esse conceito, ele também é bastante amplo e ele envolve uma série de dimensões que estão envolvidas na questão da educação. Primeiro, ela vai nos dizer que sem a educação é impossível o convívio entre as pessoas, porque ela vai dizer que é a base para uma comunidade. E ela vai dizer, por meio de legítimos processos de aprendizagem. Então, esses processos de aprendizagem, eles podem ser inúmeros, dependendo do contexto, dependendo do indivíduo. Então, ela não vai dizer que existe um, ela vai dizer que existem vários. E que fomentam, quer dizer, que fermentam, que estimulem, que fazem com que cresçam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Então, ela favorece a vida entre as pessoas, ela pode ser realizada através de diferentes caminhos, que são esses diferentes processos de aprendizagem, mas ela sempre tem que contribuir para que haja um crescimento e uma evolução do indivíduo, ou seja, é preciso que haja uma transformação. Quando se fala em educação, é preciso que se saia de um lugar, de uma determinada posição, de um determinado estado, e que haja um deslocamento, ou seja, que haja um crescimento, que haja uma evolução para um outro lugar, para um outro tipo de comportamento, para um outro tipo de situação. Mas, dito isso, nós vamos, então, nós precisamos pensar que, independente das diferentes teorias que existam no mundo, das diferentes ciências, das diferentes ferramentas que existam para dar conta do processo educativo, esses processos educativos, eles sempre vão ser construídos, eles sempre vão ser organizados a partir de algumas premissas filosóficas. Não existe um processo educativo que seja neutro, que seja isento de uma ideologia. O que é isso? Que seja isento de princípios, de conceituações básicas, de um corpo organizado de pensamento, de uma forma de enxergar o indivíduo e o mundo que vão organizar esses processos. Então, a primeira dessas premissas filosóficas é a premissa materialista. O que essa premissa ela entende? Ela entende que o homem é apenas isso que nós enxergamos, um corpo que tem início no berço e um fim no túmulo. Então, todos os processos educativos que se orientam a partir dessa premissa filosófica, a partir dessa forma de entender o homem, de organizar o mundo, são processos que vão educar o homem para o mundo. É uma educação para o homem, nesse sentido, para esse ser que transita pela Terra no intervalo entre o berço e o túmulo. As propostas educativas que têm por premissa filosófica o espiritualismo,
elas conseguem enxergar o indivíduo, a criatura humana e a vida como um todo, de uma forma um pouco mais ampla do que a premissa materialista. Então, a materialista se centra em um único princípio para organizar suas propostas educativas. O espiritualismo, ele se baseia em 2 pilares para organizar as suas propostas educativas, que é uma visão dual, que nós chamamos do ser humano, que compreende ele não apenas como um corpo, uma organização material, mas também como um ser extrafísico, extracorpóreo, que se chama alma. Então, já existe aqui uma evolução, quando a premissa do projeto educativo se funda no espiritualismo, porque ela amplia um pouco o entendimento da pessoa e ela tende a promover uma proposta educativa que seja mais completa, embora ainda limitada. Por quê? Porque quando se fala em projeto pedagógico espiritualista, o que predominou no nosso mundo, que nós vamos ver mais adiante, e que ainda predomina na nossa sociedade ocidental, é a proposta calcada nas ideias da Igreja Católica. Então, embora ela seja um pouco mais abrangente do que a materialista, ela ainda é limitada. Por quê? Porque ela impõe esse projeto educativo a partir, algumas vezes, do medo e a partir da imposição de determinados dogmas, de determinados rituais. E, por fim, nós temos a a premissa espírita da educação, que é um projeto educativo que é mais amplo do que os 2 primeiros. Por quê? Porque ele leva em consideração não apenas esse aspecto dual do ser humano, mas ele vai levar em conta o aspecto tríplice da criatura humana, levando em consideração corpo, levando em consideração alma, mas levando em consideração também um elemento intermediário, que é o perispírito, e que é importantíssimo para a compreensão do mecanismo da lei de causa e efeito, que é a lei que rege as nossas vidas e que determina as experiências pelas quais nós temos necessidade de passar. Então, é um projeto educativo mais complexo, mais abrangente e que contribui, no nosso entendimento, de forma mais efetiva para a educação do indivíduo. Mas nós vamos seguir falando a respeito disso, não termina aqui. E quando nós falamos, então, educação para um novo mundo, nós temos que pensar por que coisas novas são necessárias. Por que nós temos necessidade de coisas novas? Ou quando é que nós temos necessidade de coisas novas? Pensando sob o ponto de vista das nossas vidas materiais, nós adquirimos coisas novas quando as coisas que nós temos, elas já não estão mais boas, quando elas já não servem mais para a função para a qual elas foram adquiridas, ou seja, quando elas não dão mais conta de atender às nossas necessidades. É para isso que nós adquirimos coisas novas. Então, quando se fala em um novo mundo, e quando se aspira a um novo mundo, o que conclui-se é que o mundo atual, que o contexto atual que nós vivemos já não nos serve mais, já não atende mais às nossas necessidades. E é por isso que nós sentimos a necessidade, que nós almejamos por um novo mundo. E quando se fala em novo, nós também podemos imaginar que esse novo é diferente daquilo que ele está substituindo. Por exemplo, se nós vamos substituir um fogão, digamos que o nosso fogão não preste mais, não serve mais, não atende mais às nossas necessidades.
Mesmo que nós procuremos um novo fogão da mesma marca, ele vai ser, de alguma forma, diferente com relação ao antigo que nós tínhamos. Ele vai apresentar algumas diferenças. Ele vai ser melhor do que o outro, ele vai apresentar novas funcionalidades, então ele vai surgir de uma forma diferenciada. Então, nós precisamos ter isso em mente também. E para que nós possamos falar em educação para um novo mundo, nós precisamos dar um pulinho no velho mundo, que para nós é o mundo presente. Mas nós vamos fazer um passeio rápido pela nossa história, para que nós possamos vislumbrar um pouco esse processo de construção de um novo mundo, de elaboração de um novo mundo, que não é uma necessidade e que não é um anseio apenas nosso, do presente, deste momento que nós estamos vivendo. Mas nós vamos ter condições de avaliar, através desse breve passeio que nós vamos fazer, o quanto essa mudança, o quanto essa evolução, o quanto essa melhoria da qual nos fala Joana de Ângeles, como uma das funções do processo educativo, ela pode ser constatada se nós olharmos para trás na nossa história. E aí nós vamos olhar para trás na nossa história, para que nós tenhamos condições de construir ou de deduzir, de criar hipoteticamente a condição futura do nosso planeta. Então, nós vamos ver que lá na pré-história, lá quando a Terra ainda era um mundo primitivo, já existiam processos educativos. É evidente que naquela época não havia uma preocupação com conceituação, não havia uma preocupação com nomes, não havia uma preocupação com técnicas, com teorias, mas havia essa necessidade, tanto do convívio, quanto essa necessidade de transformação, de melhoramento, mas ela se assentava em outros pilares diferentes do que orienta a nossa prática educativa na atualidade. Então, como é que nós sabemos que existia a educação na pré-história? Através dos desenhos rupestres, que eram uma forma de registro das atividades cotidianas dos homens que viveram naquela época. E no que consistia essa educação? Consistia em um método que nós carregamos conosco até os dias atuais e que ainda é usado como recurso pedagógico. Como é que se aprendia naquela época? Se olhava alguém fazer e depois se repetia a atividade. Então, era uma atividade educativa baseada na observação e na prática, e que tinha como fundamento a sobrevivência. Porque o desafio do homem no mundo primitivo é lutar contra a inclemência da natureza, seja fenômenos climáticos, seja a ameaça dos animais selvagens, era um desafio manter-se vivo. E então, toda a prática educativa existente naquele momento da nossa história era voltada para a sobrevivência do corpo. Portanto, mesmo sem o saberem, os homens pré-históricos norteavam a sua prática educativa por uma premissa materialista, porque existia única e simplesmente a intenção de permanecer vivo, de preservar o corpo. Nós vamos dar um salto educativo, um salto de tempo, porque nós pegamos situações pontuais, e nós vamos, então, para a Antiguidade Clássica. Quando se fala em Antiguidade Clássica, a civilização que nos vem à mente sempre é a civilização grega. E é necessário, quando se fala na civilização grega e se pensa em processos educativos, nós precisamos mencionar duas cidades completamente diferentes e que, por conta disso, apresentavam projetos pedagógicos também diferentes. Então, nós podemos mencionar Atenas, onde
os processos educativos envolviam atividades artísticas, filosóficas e também físicas. Por quê? Porque a educação em Atenas, ela visava o equilíbrio entre o corpo e a mente. Por outro lado, Esparta, que era uma cidade localizada próxima ao oceano e com características militaristas, a educação era voltada para o adestramento físico. O que é isso? Os cidadãos espartanos eram treinados para a guerra. A partir dos 7 anos de idade, eles começavam um treinamento quase desumano para se tornarem exímios guerreiros. E nós podemos perceber que aqui nós já temos uma pequena mudança, porque também sem utilização desses termos, Atenas já se utilizava de uma premissa espiritualista para pautar as suas ações educativas, enquanto Esparta ainda permanecia com o viés materialista apenas. Depois nós vamos dar um outro salto, nós vamos chegar na Idade Média da nossa história. O que aconteceu nessa época? Nessa época, a religião, a Igreja Católica era a principal fomentadora, a principal responsável pela educação. E a educação nessa época, ela tinha um caráter confessional. Ela era realizada nos mosteiros, ela era realizada nas igrejas e ela tinha como objetivo a formação religiosa católica. Então, embora impusesse algumas práticas através da ameaça, através do medo, de forma a limitar o desenvolvimento do indivíduo, a conformar o pensamento desse indivíduo aos seus dogmas, a Igreja Católica teve um papel fundamental no contexto da educação do nosso mundo e também, embora essas características, ela partia de uma premissa espiritualista para pautar o seu plano pedagógico. Depois nós vamos dar outro salto, não tão grande, mas nós vamos pensar na Renascença. O que acontece na Renascença? Passa a existir uma valorização muito grande do indivíduo, com estímulo à racionalidade e à intuição, valorização da arte e da filosofia. Qual é a grande questão aqui na Renascença? É o descarte da questão religiosa. Então, ela também parte de uma premissa espiritualista em termos, mas ela desconsidera Deus, mas ainda assim é um avanço no desenvolvimento do pensamento. Aqui nós trouxemos a imagem da Revolução Francesa, por quê? Porque ela representa uma libertação das algemas que a Igreja Católica impunha ao pensamento. Então, nesse sentido, foi um avanço. E, por fim, nós trouxemos aqui a Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? A Revolução Industrial surgiu a necessidade da formação de mão de obra qualificada. O que é isso, então? Formar para o trabalho. Então, era a educação para o trabalho, surge nesse momento aqui da nossa história, de novo, uma perspectiva materialista dos processos educativos, que só enxergava o homem, só enxergava o aspecto material do indivíduo. Daqui, nós pulamos para o século XIX, e aí nós vamos mencionar o nosso querido codificador da doutrina espírita, que é Allan Kardec, e vamos mencionar também uma das obras que nós estamos homenageando, que é o Livro dos Espíritos. A publicação dessa obra, ela representa um marco no que diz respeito à compreensão dos processos educativos que deveriam, pelo menos, ou que poderiam, nortear uma proposta pedagógica a partir da premissa
espírita, daquela perspectiva trina, corpo, espírito e perispírito. E como é que Allan Kardec nos oferece uma perspectiva educativa a partir da publicação desse livro? Desde que nós aprendemos a pensar, desde que nós nos entregamos aos questionamentos a partir de estruturas materiais que foram se desenvolvendo no nosso cérebro, que nós aprendemos a questionar, existem algumas questões que nos acompanham, a nós, criatura humana. E Allan Kardec, através desta obra que se divide em 4 partes, ele vai respondendo algumas dessas perguntas. Então, a primeira dessas perguntas é de onde nós viemos. E ele vai responder essa pergunta através de toda a primeira parte do Livro dos Espíritos, quando ele vai nos falar a respeito das causas primárias. Mas entre todas as questões que compõem essa parte, nós pensamos a questão número 1, quando ele pergunta quem é Deus. E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, de onde nós viemos? Nós somos seres que fomos criados por Deus. Esse ser que é extremamente inteligente e que, além disso, é justo e bom, conforme nós vamos aprender no decorrer das perguntas que compõem essa primeira parte, mas não tem como falar sobre todas elas, que é importante sabermos. Somos espíritos imortais que fomos criados por Deus com um objetivo, porque um ser que é a inteligência suprema não nos criaria a troco de nada. Depois, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da questão da vida espírita, ou do mundo espírita ou mundo dos espíritos, esse livro vai nos responder quem somos. E também nós escolhemos uma questão específica, que é a questão 101, que está dentro das questões que falam a respeito da escala espírita. E essa questão 101 nos fala a respeito dos espíritos imperfeitos. Então, através do estudo dessa questão, nós podemos compreender que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e que a nossa condição atual, momentânea, porque ela vai se modificar, é a de espíritos imperfeitos, ainda identificados com o mal, ainda identificados com o vício, e ainda muito no início da nossa trajetória evolutiva. Mas não só isso. Na terceira parte dessa obra, que tem por título Das Leis Morais, nós vamos descobrir para onde vamos. Ok, Deus nos criou. Ok, somos todos espíritos imortais que estamos momentaneamente na condição de imperfeição. O que vai acontecer conosco no futuro? Quais são as perspectivas que nós temos? E na questão 625, então, Allan Kardec vai perguntar qual o modelo a que podemos, de perfeição a que podemos aspirar. E ele vai obter como resposta Jesus. Então, nós já sabemos que fomos criados por Deus, que estamos momentaneamente imperfeitos, mas que a nossa destinação é a perfeição, que é a condição que Jesus veio nos demonstrar que nós temos condições, todos nós, de atingir, e que nós vamos atingir em algum momento. Mas não só isso. Lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, ela nos responde a pergunta: como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos alcançar essa condição? Como que nós vamos chegar nesse objetivo? E aí nós escolhemos, para simbolizar essa questão,
a questão 917, a qual Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático para combater-se o egoísmo, porque ele já havia entendido que esse era o grande problema da humanidade. Então, estudando esse livro, o Livro dos Espíritos, nós podemos responder a essas 4 indagações, a esses 4 questionamentos, e nós temos também condições, a partir daí, de compreender o que a doutrina espírita nos propõe em termos de educação, que é a educação moral. Como assim educação moral? Kardec já nos dizia lá na resposta a essa questão 917, e aí a resposta é dele, não é dos espíritos da codificação, porque essa frase ela está na nota que foi redigida pelo próprio codificador. Então ele já dizia que a educação convenientemente entendida é a chave do progresso moral. E aí nós vamos ver aqui algumas questões também do Livro dos Espíritos que nos ajudam a entender isso. Por exemplo, lá na questão 132, quando ele pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e os espíritos vão responder missão, prova e expiação, e vão desenvolver esse pensamento e vão nos demonstrar o processo evolutivo. Nós entendemos, então, que o objetivo pelo qual nós estamos na Terra não é a passeio. O objetivo pelo qual nós nos unimos a um corpo físico é para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades, sejam elas intelectivas, sejam elas morais, ou seja, a encarnação dos espíritos tem por objetivo melhorar os espíritos. E o nosso grande desafio, enquanto adeptos da doutrina espírita, é o de compreendermos que o grande objetivo da nossa encarnação é nos conscientizarmos da necessidade urgente de caminharmos para Deus. Como assim caminharmos para Deus? Precisamos, para isso, falar a respeito da questão 629, quando Kardec pergunta que definição se pode dar da moral. E os espíritos respondem que a moral é a regra de bem proceder, é a capacidade de distinguir o bem do mal. E, mais do que isso ainda, optarmos pelo bem. Mas não fica por aí, porque na 630, Kardec quer saber, então, como que a gente pode fazer essa distinção? Porque condições cognitivas de entendimento para isso nós já temos, mas ele quer saber, então, como que se pode distinguir o bem do mal. E os espíritos vão responder para ele que o bem é tudo aquilo que é condizente com a lei de Deus, que é uma lei de amor, e que o mal é tudo aquilo que se afasta dessa lei. Então, agir no bem é agir de acordo com a lei de amor. Agir no mal é infringir essa lei. E toda vez que nós nos distanciamos dela, nós geramos dor e sofrimento para nós. Então, a partir do que essas questões nos permitem compreender e pensar, nós conseguimos compreender o que seja a educação moral. Porque quando Kardec vai dizer que a educação convenientemente entendida é a chave do progresso moral, ele está se referindo à educação moral. E da perspectiva da doutrina espírita, educar-se moralmente é sermos capazes de distinguir o que seja o bem do mal e que nos tornemos capazes de optar pelo bem. Por que isso é necessário? Porque lá na resposta da questão 796,
quando Kardec está falando a respeito da lei de progresso, ele pergunta, no estado atual da sociedade, ou seja, nos dias atuais, a severidade das leis penais não seria uma necessidade? E aí, entre outras coisas, os espíritos respondem para ele: só a educação poderá reformar os homens. Porque o que eles estão dizendo? Que enquanto os homens não se pautarem pela lei de amor, enquanto os homens não praticarem o bem, vai continuar existindo a necessidade de leis severas, mas que quando nós aprendermos a fazer uma escolha pelo bem, a necessidade dessas leis severas, dessas punições pela lei humana, elas vão naturalmente começar a desaparecer. E aí nós queremos trazer aqui para nós uma nova perspectiva de educação, que é uma proposta educativa da Unesco, que foi apresentada. A Unesco é um órgão da ONU, e essa proposta educativa ela foi apresentada ao mundo no ano de 1996, e ela oferece 4 pilares para a educação humana. É bem possível que muitos já tenham ouvido falar, principalmente quem trabalha na área de educação, é óbvio que eu ouvi falar a respeito desses 4 pilares, que são os 4 pilares da educação que deveriam ser colocados em prática com o objetivo de assegurar, de garantir a paz e a segurança mundial, porque essa é a proposta da Unesco. Então, os 4 pilares da educação são o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Então, o que nós podemos falar a respeito desses 4 pilares? Que esses 2 primeiros, aprender a conhecer e aprender a fazer, eles dizem respeito à vida material. Porque, primeiro, nós desenvolvemos a curiosidade, a necessidade de entrar em contato com determinados conhecimentos, e depois é necessário que esses conhecimentos sejam, de alguma forma, colocados em prática na nossa vida, no dia a dia. Então, esses 2 primeiros, eles guardam relação com o nosso desenvolvimento cognitivo, o nosso desenvolvimento intelectual. E depois, os 2 segundos, aprender a conviver e aprender a ser, eles guardam relação com a dimensão espiritual do ser humano. Por que nós dizemos isso? Porque o aprender a conviver é o nosso grande desafio. Ela envolve o aprendizado do lidar com as diferenças, do aceitar, do lidar e do respeitar as diferenças. E o aprender a ser, ele está relacionado com o processo de autoconhecimento, da relação do ser consigo mesmo. E por que é que nós trouxemos esses 4 pilares da educação para falar a respeito de educação para um novo mundo? Aonde que isso se encaixa? Isso se encaixa a partir da resposta dada por Emmanuel na pergunta 204 do livro O Consolador. Então, nessa parte do livro, mais especificamente essa pergunta, ela está dentro do item intelectualidade, em que estão sendo feitas perguntas relacionadas à questão intelectual da criatura humana. E, entre outras coisas, Emmanuel vai responder o seguinte: ele vai dizer que para que nós possamos, para que o espírito possa evoluir, para que o espírito possa alcançar o objetivo para o qual ele foi criado, que é a conquista da perfeição, e aí ele está falando de todos nós,
é necessário que se desenvolvam as asas da inteligência, ou seja, ele não vai falar inteligência, ele vai usar o termo sabedoria, e do amor. Então, se nós formos pensar em questão de inteligência e de sabedoria, essa proposta, ela pode ser relacionada com aprender a conhecer e o aprender a fazer. E a questão do amor, do desenvolvimento do amor, está relacionada com os pilares aprender a conviver e aprender a ser. Isso quer dizer que a proposta educativa da doutrina espírita está superada, porque essa proposta da Unesco é de 96 e a proposta do Livro dos Espíritos é de 1857. Não, é justamente o contrário. Essa proposta da Unesco, que foi lançada no final do século XX, ela só demonstra que a premissa e que a proposta educativa da doutrina espírita, elas sempre estiveram no caminho certo. E que agora as teorias humanas, elas vêm se aliar, elas vêm se associar à proposta espírita. Então, é o contrário. E por que isso é importante? Porque nós fizemos aquela caminhadinha lá atrás para dar uma acompanhada no desenvolvimento das propostas educativas do nosso mundo ao longo do tempo. Então, nós fechamos com essa daqui, que é a última. E o que isso tem a ver com a construção de um novo mundo? Isso tem a ver porque a doutrina espírita nos ensina também que assim como os espíritos evoluem, assim como os espíritos precisam desenvolver-se, precisam transformar-se para melhor, esse mesmo processo acontece também com os mundos, com os planetas. No nosso caso, com o planeta Terra, que já foi uma vez planeta primitivo, destinado a acolher as primeiras encarnações dos espíritos, e que se encontra, neste momento, no meio entre um planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração. Nesse momento, a Terra é um mundo de transição. Como mundo de transição, ela é, ao mesmo tempo, um planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração. E também, ao mesmo tempo, não é nenhum nem outro, porque ela mantém características do planeta de provas e expiações e já apresenta algumas características de um planeta de regeneração, mas ainda não é nenhum nem outro. Nós vivemos num período de transição. E o que acontece? O mundo de provas e expiações é um mundo caracterizado pela predominância do mal, enquanto um planeta de regeneração é um mundo onde o mal ainda existe, em alguma medida, mas predomina o bem. E como nós nos encontramos nesse meio do caminho, nós temos chances, nós temos condições, tanto de contribuir para que a Terra se transforme num planeta de regeneração, quanto temos condições também de usufruir dessa transformação. Como que isso acontece? E aí nós entramos, então, aqui no último slide do nosso trabalho, em que nós vamos resgatar de novo essa fala de Jesus que nos orienta: vai-te e não peques mais. Como é que nós podemos relacionar essa recomendação com a questão da educação e com a educação para um novo mundo? Quando Jesus diz vai-te e não peques mais, na verdade, o que ele está nos dizendo é o seguinte: vai-te e faz uma opção pelo bem. Em outras palavras, ele está nos dizendo: vai-te e educa-te moralmente. Aprende o que é o bem e o mal.
E depois de aprender o que seja o bem e o mal, faz a tua escolha pelo bem. Por que isso é importante dentro de um processo de educação para um novo mundo? Porque lá no capítulo 18 da Gênese, Allan Kardec vai escrever as seguintes palavras: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que a povoem apenas espíritos bons, encarnados e desencarnados, que se dediquem ao bem. Então, é como se Jesus nos dissesse nos dias atuais: vamos em frente, eduquemo-nos e façamos a nossa opção pelo bem. Queridos amigos, obrigada a todos. Que Jesus possa permanecer conosco e nos ajudar nesse processo, que nós já temos condições de começar, de seguir nele e de, principalmente, sairmos vitoriosos dele. É isso, meninas. Terminou um pouquinho antes, porque eu corri, né? Não, tá ótimo. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada mesmo. E amém. Que assim seja, né? Que possamos unidos caminhar para a nossa evolução de volta ao Pai. Então, com os corações emocionados, agradecemos as lições dessa noite. Senhor Jesus, o teu Evangelho, roteiro seguro para a nossa felicidade, permanece até hoje indestrutível, consolando e iluminando a humanidade. Profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual, encerramos o nosso encontro desta sexta-feira doutrinária, pedindo, Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as suas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira doutrinária.